Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos na quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum e hoje ouvimos uma passagem do Evangelho do capítulo de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, em que Jesus diz esta frase tão clara. Diz assim: disse aos seus discípulos: eu vim trazer fogo à terra, quer eu senão que ele se acenda. Eu vim trazer fogo à terra. Pois Jesus revela, por um lado, o seu coração, veio trazer fogo à terra. Esse fogo é o seu amor que salva, que purifica, que ilumina. Não é um fogo destruidor, mas sim uma vida nova. Isto é que temos que pedir, pensar isso, pedir a Jesus, que o nosso coração arda de amor a Ele, ou melhor talvez pedir ao Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo, a que o meu coração arda de amor a Cristo e por Cristo às almas, a Jesus e por Jesus às almas. Por isso, podemos perguntar-nos dia de hoje, nesta meditação, nestes momentos em que estamos, Jesus, a falar contigo, como posso eu acolher e viver este fogo que tu trouxeste à terra? Então, o fogo de Jesus é amor que ilumina e aquece. Deus já se tinha manifestado a Moisés numa sarça ardente, essa sarça que se queimava, mas não se consumia, aparece no capítulo 3 do livro do Êxodo. E esse fogo é libertador, tirou o povo da escravidão do faraó, do Egito. E Jesus no Calvário dá a vida, um batismo de fogo e dor que ele tanto desejava. Tenho que receber um batismo e tenho ânsias de que ele se realize, como diz hoje no Evangelho. Porquê? Porque esse batismo é a nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados. Por isso, no Pentecostes, o Espírito Santo vem em línguas de fogo, nascem os apóstolos, nasce a Igreja, começa a manifestação da Igreja ao mundo, também com essas línguas de fogo, que abrasam o coração e que os enchem de desejos de evangelizar, de falar de Cristo, de dar a conhecer a salvação que Deus nos trouxe em Cristo. Por isso, a verdade é que o cristão, cada um de nós, é portador do fogo de Cristo. O nosso coração não foi criado para a frieza, mas para arder de amor a Deus e por Deus ao próximo. De tal modo que nós, ao falar de Deus, estamos perto de Jesus, somos pessoas que rezam, faremos arder o coração das pessoas à nossa volta, como Jesus aos discípulos de Emaús. Porque Jesus fala através de nós. Nós explicamos as Escrituras, quando explicamos o sentido que tem a vida. E temos que pedir isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo põe na minha boca palavras que ajudem as pessoas a aproximar-se de Jesus. Isto todos temos que fazer. Aliás, antes de pregar estes 10 minutos com Jesus, antes de gravar estes 10 minutos com Jesus, pois eu penso que isso os pregadores fazem todos, e eu também, pois, invocar o Espírito Santo, porque não sei quem é que vai ouvir esta gravação, evidentemente, mas quero que as palavras cheguem ao coração. E isto só o Espírito Santo pode fazer, nós não podemos fazer. Por isso é que é tão importante que humildemente rezemos ao Espírito Santo, quando às vezes temos que falar a um amigo, uma amiga de Deus, e sabemos que às vezes pode não ser fácil, compreenda, pois invocar o Espírito Santo para dar uma explicação oportuna, para que estas palavras tenham ressonância no coração da pessoa que nos está a ouvir. O fogo de Cristo dá alegria, calor e vida nova. Pensemos numa lareira, numa noite fria. O fogo atrai, o fogo aquece, o fogo consola. Assim é o fogo do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é Jesus, luz do mundo e calor para o coração humano. Este fogo dá coragem para viver como cristão, mesmo contra a corrente, mesmo diante das incompreensões. Não ficamos desanimados quando pensamos que há pessoas que não me compreendem, há pessoas que não compreendem que vá à missa aos domingos, ou vá à missa inclusivamente todos os dias, que reze, não compreendem que não atua deste modo ou daquele outro. O importante é o que Deus compreende, mas não estranhar. Nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados se estamos a cumprir a vontade de Deus e não perder essa coragem de evangelizar. Repara, desde o começo do cristianismo houve dificuldades para evangelizar. Os apóstolos passaram muitas dificuldades. Em concreto, nós sabemos das dificuldades que passou São Paulo.
depois o apóstolo que se relata mais coisas, mais pormenores nos Atos dos Apóstolos, foram muitas dificuldades, muitas contrariedades, muitas perseguições, muitas vezes teve que ir parar à cadeia simplesmente por ser cristão, por falar de Cristo. E ao mesmo a mensagem espalhou-se. Por isso, diante das dificuldades, não devemos desanimar, devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa coragem de dar testemunho. Isso dá alegria. Dá alegria quando damos testemunho. Quando superamos esse medo que às vezes nos entra, né? Esse medo a assumir-nos como aquilo que somos, como cristãos, né? Que procuram viver de acordo com a doutrina de Cristo. Dá-nos essa alegria de ser apóstolos, incendiar o mundo com o amor de Cristo que levamos no coração. Né? Como diz São José Maria no ponto número 1 do caminho. Né? Incendeia com o amor de Cristo que levas no coração o mundo inteiro. Mas para isso, esse amor de Cristo tem que arder, de facto, no coração de cada um de nós. E como é que isso vai acontecer? Se nós cuidamos da nossa oração, se nós cuidamos do amor à Eucaristia, se nós cuidamos de confessar-nos com frequência, de procurar cumprir a vontade de Deus, da nossa formação, então faremos, pois, esse verdadeiro fogo, pois, que vai, digamos assim, pois, estar presente no nosso coração e passar através de nós, pois, a muitas pessoas que nos ouvem. O fogo verdadeiro não destrói, transforma e renova. O fogo de Cristo pede uma resposta, nos avisa. Esse fogo vai provocar divisões. Ouvimos isto no Evangelho de hoje, até dentro das famílias. Ser cristão exige escolhas claras, às vezes difíceis. O mundo oferece frieza, escuridão, indiferença, ódio, egoísmo, individualismo. E nós somos chamados a acender luz e calor, com a palavra, mas sobretudo com a nossa vida. Por isso, não ter medo, né? Que haja incompreensões à nossa volta, até às vezes da parte de familiares próximos, né? Que se não estão perto de Deus é difícil compreender, não, que nós procuremos estar perto de Deus, né? Por isso, concretizar, né? Na escola, na universidade, depois viver com autenticidade a nossa fé, sem fazer coisas estranhas, mas ao mesmo tempo sem omitir a fé que nos anima, que dá-nos sentido para a vida. Na família, ser sinal de reconciliação e de paz. Quantas famílias, às vezes, pessoas familiares não se entendem uns com os outros porque não sabem perdoar, porque não sabem rezar uns pelos outros. Nós não podemos ser assim. Primeiro temos de dar um exemplo de perdoar, pedir perdão, mas depois temos elementos que pacificam, pacificadores, né? Como diz Jesus, numa bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, mas é mais correto traduzir por pacificadores, aqueles que semeiam a paz, porque são chamados filhos de Deus. Né? Entre os amigos, ser presença que anima, que não se queixa. A nossa vida deve deixar um rasto de fogo, esperança, alegria, amizade com Deus e com o próximo, por amor a Deus. Né? Por isso, tu, Jesus, vieste trazer fogo à terra e já o acendeste na cruz e ele já se começou a propagar pelo mundo inteiro, começando talvez no dia de Pentecostes, esse dia em que, pela última vez, a Igreja esteve reunida num só lugar, no cenáculo, coisa que só voltará a acontecer agora na Jerusalém Celestial. Né? Depois nunca mais estaremos reunidos num só lugar, exceto quando na Jerusalém Celestial, ou seja, no céu, quando forem os novos céus e a nova terra, o fim do mundo. Né? Agora cabe-nos a cada um de nós manter vivo esse fogo do amor de Cristo no coração de cada um de nós e levá-lo a todos os ambientes. Repara nisto. Para transmitir esse fogo, temos que manter vivo no nosso coração. Por isso, o primeiro para um cristão é rezar, cuidar da sua formação, receber os sacramentos com frequência, sobretudo a confissão e a comunhão. Isso mantém vivo o fogo do amor de Cristo no nosso coração. Maria é um grande exemplo. Ela deixou que o fogo do Espírito Santo ardesse plenamente no seu coração. Maria viveu com fé ardente, mesmo nas contradições e divisões, mesmo nas dificuldades. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser portadores do fogo de Cristo, a incendiar o mundo com o amor de Cristo que levamos no coração, a aproveitar todas as ocasiões para falar de Deus de modo compreensível às pessoas que temos à nossa volta. E para isso, às vezes, a verdade é que nos entra alguma dúvida. Como é que eu falo de Deus a esta pessoa ou aquela outra? Mas é um truque, entre aspas, chamamos assim, maravilhoso, desde sempre no cristianismo, que é quando queremos falar de Cristo, Deus feito homem, quando queremos transmitir a mensagem cristã, invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo põe na minha boca palavras que iluminem, palavras que consolem, palavras que ajudem as pessoas a descobrir a Cristo, a conhecer a Cristo, a amar a Cristo, a seguir a Cristo, a identificar-se com Cristo.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.